quero que você seja ministrado por essa palavra. Essa é uma pregação, é simples, eu não vou ocupar muito tempo aqui, mas eu quero deixar aqui o slide. Eu quero que você não tire a sua visão do slide que vai passar aqui. São 22 slides, é curto, rápido a mensagem. Mas se você pegar o que Deus está falando para a tua vida, para esse ministério, nunca mais você vai ter problema, irmão, na área de família, na área. Não estou falando que o problema vai existir, vai. Eu quero dizer que você não vai ficar patinando com as mesmas situações. Mas os problemas que virão, você vai tirar de letra. Vocês estão entendendo ou não? Eu estou falando com vocês. Amém? Estou me fazendo entender? Amém? Então, é muito importante, porque tem muitas pessoas que não estou aqui para acusar ninguém, pelo amor de Deus. Eu gosto de ser franco com as pessoas. Esse slide que eu monto, sou eu que monto, por quê? Eu não copio nada, eu peço o Espírito Santo que me dê sabedoria. Eu não entrego para ninguém fazer isso, porque quando aquilo que é do reino é santo, o pão é vivo que veio dos céus, é santo. Então eu não entrego para nada, nem minha esposa sabe o que eu vou ministrar. Eu não compartilho com ela e também não sei o que ela vai ministrar, porque eu quero que o Espírito Santo fala das necessidades das pessoas. Então, se você tiver uma necessidade, embora você não tenha muita habilidade com Bíblia, com a palavra, eu vou falar algo que Deus deu para Moisés. Tudo, os 5 livros que deu para Moisés, foi em 2 tábuas, pedra e madeira. A primeira, Deus escreveu com o dedo dele. Deus escreveu tudo com o dedo dele e só entregou para Moisés para entregar para o povo. Mas como aconteceu um caos, e Deus gosta de caos, o Espírito Santo gosta de caos, de situações de crise, para Ele provar até que ponto estamos para receber o que Ele tem para nós. Então eu tenho que pagar um preço também, porque é muito cômodo receber algo e não acontecer nada pelo esforço meu. Por isso que Deus diz: esforça-te que eu te ajudarei. Amém? Quantos querem se esforçar aqui nesta noite? Então se esforce um pouquinho aí, coloca aí, e eu até vou pedir, não deixe ninguém tirar a sua atenção. Eu sei que muitos irmãos estão trabalhando, mas não deixa nada tirar a sua atenção. E mesmo um motor barulhento que passar ali, não vai tirar aquilo que Deus tem para nós. Amém? Só quero que você feche os teus olhos por um minutinho. Pai, no nome de Jesus, a palavra não é de homens, a palavra não é minha, a palavra é tua. Eu sou um instrumento para trazer aquilo que o Senhor já está revelando nesse auditório. Obrigado, Senhor Deus. Satanás, eu dou uma ordem a você e todos os seus demônios. Batem retirada agora. Não vai roubar essa palavra do coração de ninguém, porque essa palavra é para ministrar, é para trazer restauração, é para trazer cura, é para trazer milagres. E você não vai roubar. Chega de roubo, chega de distração. Ninguém será distraído aqui, mas o poder do Espírito Santo vai tomar vidas e famílias aqui, no nome de Jesus. Todos digam amém. Aleluia. Então, nesses slides que Deus me colocou no meu coração, diga assim comigo: as 2 tábuas da lei. Existe a tábua da lei e a lei das pedras. É um paradoxo, mas é isso aí. Eu vou repetir para você gravar aí: as tábuas da lei e a lei nas pedras. O que significa? A primeira foi quebrada, a segunda foi restaurada. E o texto, tem muito texto aqui, não vou ler nenhum deles, mas é bom você anotar. Você tem um celular, dentro do seu celular tem um bloco de notas. Você pode anotar, tá? Só anota, você pode estudar com calma, para você conferir o que Deus está falando com vocês. Depois eu vou ler na consequência dos slides. Jeremias também
Coríntios, Hebreus. No segundo slide, o tema central aqui é: Deus nunca quis apenas escrever a sua lei em pedras, Ele sempre quis escrever a sua natureza, a natureza dele no coração do ser humano, no coração de cada um dos filhos. Então, amados, nessa introdução, Deus não criou religião. Diga comigo, Deus não criou religião. Mais uma vez. E para quem está pela primeira vez aqui, você não está num culto religioso. Particularmente, eu sou um inimigo da religião. A religião é a falência do ser humano. A religião, principalmente o cristianismo religioso, é a pior de todas as religiões. Mas Deus disse: religião é um dos maiores inimigos do reino de Deus. Por isso que o reino, poucos entendem sobre reino, poucos sabem sobre reino. Se eu fosse perguntar para você o que é o reino para você, o reino de Deus, muitos diriam um monte de coisa. Eu não tenho tempo para falar sobre reino hoje, porque a palavra que Deus me deu não foi sobre reino. Vou falar de reino, mas não especificamente o que é o reino e quais as suas finalidades. Então nós vamos falar dessas duas pedras, a importância dessas pedras que está falando comigo e com vocês. Por que que houve uma quebra? Por que que houve uma restauração? Então a religião, ela tenta camuflar, porque ela tenta mostrar um Deus que é um Deus carrasco, um Deus violento, um Deus que não tem amor, enfim. Mas nós vamos olhar o que Deus está falando dele mesmo a nosso respeito. E Ele está falando dessa família, porque aqui tem uma família. E se você está aqui pela primeira vez, você não veio assistir culto, porque local de igreja, onde nós nos congregamos, não é para assistir culto. Você está aqui para oferecer o seu culto para Deus. Isso é fato. Amém? Então diga: eu não vim assistir culto. Porque quem vem assistir é como assistir um filme e volta para casa só falando do que viu no filme, mas depois ele está vazio. Mas quem vem prestar um culto, quando ele presta o culto a Deus, ele sai com a vida transformada. As pessoas vão ver essa transformação na sua vida. Então Deus estabeleceu o reino. Terceiro slide. Eu vou falar o slide porque eu não estou... Ai meu Deus, como é que eu vou falar isso? Peço perdão aos irmãos que falam: não, eu posso ir falando do slide, mas eu tenho que falar os números aqui do slide para acompanhar. Amém, amados? Me entende aí, por favor, viu, queridos? Por favor, não estou aqui tirando o seu profissionalismo, não. Então, o terceiro slide é: todo reino possui. Eu quero que você repete comigo: todo reino, já estou falando um pouquinho de reino. Todo reino possui. Levanta aí. Número 1, rei. Não existe rei sem reino. E Deus é o rei. Jesus é o rei. Amém? Rei. Segunda coisa, a tua Bíblia é a constituição disso. A sua constituição. Deixa eu fazer uma pergunta rapidinho aqui. Tem algum advogado aqui? Tem algum advogado? Está cursando alguma advocacia? Tem alguém aqui ou não? Você? Está cursando? Está cursando? Pergunta para os teus professores: por que não se entrega a Constituição brasileira para todos os brasileiros? Pergunta para ele, tá? Tem um homem lá, careca, louco lá, mandou perguntar para o senhor, que é meu professor, por que não se entrega a Constituição do Brasil para todos os brasileiros saberem os seus deveres e os seus direitos? Porque se todos os brasileiros souber e tiver realmente sabedoria de entender o que é a Constituição brasileira, ninguém vai passar você para trás. Mas as pessoas não procuram isso, irmãos. Eu tenho a Constituição brasileira, eu tenho lá, eu procuro analisar, porque leva isso para ele. Todas as constituições que existem nas nações foram extraídas da Bíblia. Todas.
Não existe uma constituição de uma nação que não foi tirada da Bíblia, para a base. Então eu estou falando para você da constituição dos céus. A maior constituição é o que vocês estão vendo aqui e agora, os seus direitos e os seus deveres. Não tem amém? Por quê? Quando não tem amém, porque não entenderam. Então, dentro do reino existe reino. Primeiro é um rei, aí a constituição, que é a palavra de Deus, nós vamos falar sobre ela. E a constituição é a coisa mais importante, que é onde você tem os seus direitos e os seus deveres. Você tem que estudar isso. A cultura, acabamos de ver aqui a cultura trabalhando. Eu só não vi uma cultura aqui, que é as meninas que dançaram lá, foi algo tremendo. É da cultura, tudo que faz parte da cultura, música, desenho, tudo, arte, cultura. O céu está cheio de cultura, irmãos. Amém. Leis, diga leis. Vamos ver as leis. Cidadão, são vocês. Diga, eu sou cidadão dos céus. Mais alto. Bate no peito e fala, eu sou cidadão dos céus. Alguém vai ficar, por que o apóstolo falou que os Estados Unidos é nosso? Porque não entende da Constituição. Deus disse, as nações são minhas e eu vou entregar a todos os meus filhos. Alguém perguntou, o senhor mora no Portal do Pantanal? Eu falei, moro. Quantos, eu odeio essas perguntas quando fazem para mim. Não estou falando de vocês, mas pastores, os agoreiros, os feiticeiros. Escute, quantos membros tem lá na tua igreja? Eu falo, minha cidade só tem 22 mil habitantes, mas Deus me entregou o Pantanal inteiro para Ele. Então, as tábuas da lei representam a constituição do reino de Deus, aqui na terra. Então a terra, ela tem a colônia dos céus. A terra, eu vou repetir, a terra tem a colônia dos céus. Eu vou ter que ensinar reino para falar da colônia também, que você está numa colônia e você não sabe qual é o teu direito dessa colônia. Você não, é a força de expressão minha, tá, irmão? Você já sabe, glória a Deus. Mas existe um mistério aqui, esse mistério que eu quero que vocês entendam, e é poderoso. A primeira tábua é linguagem do paulista, tá? Paulista fala tábua meia enroscada. Então a tábua foi quebrada, mas a segunda foi restaurada. A primeira foi quebrada, e agora eu vou chamar isso para nós. Muito de nós estamos fazendo com que essas tábuas estão sendo quebradas. Como que é que eu quebro uma tábua de Deus? Dando ousadias a Satanás e ao pecado, à idolatria, etc, etc. Então vamos ver tudo isso aqui, rapidinho. Então a segunda foi restaurada. É isso aqui que nós temos que entender. Hoje você está aqui para viver a restauração de Deus. Não na primeira, na segunda. Porque você vai entender daqui a pouco a segunda. Isso revela o quê? A queda do homem, quando o homem sofreu a queda, houve a quebra da aliança e a restauração do reino por meio da misericórdia de Deus, que foi da restauração da segunda. O quarto slide, eu coloquei os slides, mas eu coloquei primeiro aqui, tem 4 classificações que eu destaquei, que é de suma importância. Primeiro, as primeiras tábuas foram escritas pelo próprio Deus, como eu falei nos dedos. Agora eu vou ler para vocês aqui. Êxodo capítulo 31, 18. Deu ao homem 2 tábuas dos testemunhos e as tábuas da pedra, escrita pelo dedo de Deus. Deus mesmo escreveu aquilo que era nosso direito e os nossos deveres. Vocês estão aqui? Amém? Aqui existe um mistério, queridos. A vocês que estão me assistindo, que Deus abençoe todos vocês. Desde os Estados Unidos está assistindo vocês também. Aleluia. O Ebs levou a gente para lá. Falando um pouquinho dos Estados Unidos, 2018 nós fomos para lá, onde eles estavam. Foi eu e a apóstolo, nós fomos para lá. E
E lá em Miami, o Web falou: pai, eu quero te levar em alguns lugares. Alguns amigos, apóstolos, pastores estavam lá. Nós conhecemos muitas coisas, mas eu falei: eu quero saber aonde é o centro aqui de Miami. O que tem no centro de Miami? E nos levaram ao centro de Miami. E eu quero conhecer aonde tem um monumento, como é que fala? Um monumento, muito obrigado. Da Bíblia. E quando eu cheguei ali naquele local, estava escrito: daqui surgiu os grandes evangelistas para todas as nações. E Deus me levou lá. E Deus disse: eu estou trazendo aqui, não apenas para visitar teu filho, porque daqui eu quero lembrar você que eu te fiz para as nações. Por isso que o nome da nossa igreja, tá? Até eu pedi depois, pode corrigir também, que o nome dela é Igreja Apostólica Vitória do Pantanal para as Nações. A apóstola falou que eu tenho um sonho, meu sonho está vivo, nunca morreu. Deus disse que nós vamos ter uma igreja nas 27 capitais do Brasil. Quem sabe você será o pastor lá de Belo Horizonte. Vocês estão muito incrédulos. Vocês vão sendo enviados para abrir uma vitória lá em Belo Horizonte, lá em Curitiba. Meu Deus do céu, Santa Catarina, enfim. Aí eu vou me empolgar aqui. Eu posso levantar vocês daqui a pouco e já enviar você. Eu estou orando e estou pedindo isso em nome de Jesus. Então aqui existe um mistério profundo. Deus escreveu nas pedras porque o coração do homem ainda era duro. Levante a tua mão, quem tem um coração duro. Pode levantar com todo respeito, irmão. Eu era um homem de coração duro e Deus quebrou esse coração. Então é muito sério isso aqui, porque quando o coração do homem é duro, ele acaba quebrando coisas de Deus. Então temos que ter um coração não duro. Amém ou não amém? No quinto slide, a pedra simbolizava a dureza. Pessoas duras de coração. Quem já ouviu falar isso? Alguém está aqui, pode falar assim: poxa, você é duro de coração, você não dá o braço a torcer. Pois é, porque tem um coração duro mesmo. Não precisa ninguém falar, você já está percebendo. Então, nós temos que orar para que você receba essas revelações de teu coração não será um coração duro. Então nós temos que começar a entender que todo o problema está no coração do ser humano. E a Bíblia diz: enganoso é o coração do homem. Enganoso é o coração do homem. Nem o homem sabe o que está no coração dele, só Deus sabe. A Bíblia diz: só Deus que sabe esquadrinhar o coração do ser humano. Se Deus não descobrir aí, meu irmão, nem você sabe, teu coração é enganoso. Então a partir de hoje fala: meu coração já é do Senhor. E se for do Senhor, diga bem alto: amém. Então a dureza vai cair por terra hoje. Resistência. Tem pessoas que é resistente. Conhece alguém assim? Não levante a mão. Não levante. Escute. Não olhe agora. Mas Deus me mostrou alguém que tem um coração duro, que tem resistência à autoridade, principalmente esse careca que está pregando. Mas hoje você vai cair por terra. Não a você, pessoa, a demônios que está atrás de você. Frieza. O culto hoje foi frio. Pô, você não saiu quente nem da tua casa? Porque quando é de Deus, quando você entende a lei, você já sai de lá pegando fogo. Quando você toca aqui, já recebeu o fogo de Deus. Alguém aqui tem que responder isso. Amém? Fogo do Espírito Santo comece aqui, ó. O meu filho, o apóstolo Geiso, canta, né? A brasa fora do braseiro se esfria. Então essa brasa tem que vir lá de casa. Vai lá, fala: brasa, acende, porque eu vou chegar lá dentro daqueles irmãos e vou tocar fogo com eles, e vai haver fogo dos céus. Frieza sai hoje. E é uma frieza espiritual, irmão, porque não adianta querer uma frieza carnal, porque a espiritual tem que estar acesa. O problema nunca foi a lei, não. O problema sempre foi um coração do ser humano. Então o reino, ele precisa de leis.
Reino precisa de leis. Aonde existe um reino, existe uma constituição. A Bíblia não é apenas um livro religioso, ela é documento legal. Diga, a Bíblia é um documento legal, constituição celestial, decreto do rei, e o rei está fazendo um decreto aqui e agora. Todos que vieram aqui, se obedecerem e ouvirem a minha voz, eu lhes farei coisas grandes que eles nunca imaginaram, porque o que você está aqui, da maneira que você entrou aqui, você não vai sair da mesma maneira, porque eu creio no Deus que eu estou falando para vocês. E não duvido, não mando rasgar a Bíblia. Tem pastor que fala assim: se Deus não liberar, eu rasgo essa Bíblia. Quem é você para rasgar a palavra de Deus? Eu não preciso rasgar a Bíblia para ninguém não. Deus não precisa disso não. Se a minha palavra não for uma palavra verdadeira para você, é porque você está duro, frieza, essa situação aí. Ei. Eu entrei aqui, eu vi muitas dívidas. A apóstola falou de finanças, mas tem uma dívida aqui que alguém tá aí, ó, enrustida. Você vai ter que pagar o teu irmão que está do teu lado. Vai ter que pagar aqui e agora, senão você não vai sair daqui hoje. Pergunta ao teu irmão: o que é que eu estou devendo para você? Pode perguntar. Agora fala para ele: então me paga. Ei, escute, irmãos, a dívida é você não dar um sorriso para o teu irmão. O sorriso é a melhor oferta. Dizem os grandes entendidos que um sorriso é a porta das conquistas. Entra no mercado, veja o caixa ali: bom dia, boa tarde, o que você deseja? Mas quando a pessoa chega: bom dia, tudo bem com você? Olha como a gente é recebido aqui. A gente fica até constrangido. Olá, tudo bem? Aí tem os religiosos: eu não sou paraquedas ficar se abrindo para ninguém. Isso é a frieza. Mas a Bíblia diz: aquele que ama o irmão, ele sorri. Mas só para o irmão? Não, para qualquer um. Eu sorrio, eu tenho sorri. Como é que fala, apóstolo? Eu sorri para alguém, como é que fala? Eu sorrio? Estou falando certo? Porque ela é minha. Entenderam? Aleluia. Irmãos, abraça, chega para o mendigo, dá um sorriso para ele, e dá um abraço nele. Em qualquer pessoa, irmão. O sorriso é a porta da comunicação. Ei, o sorriso é a porta da comunicação. Paga o teu irmão e fica livre da dívida. Pronto. Então fala assim para ele assim, ó. Tchan. Aleluia. Slide número 6. Agora o segundo tópico. Moisés desce com as tábuas, mas são quebradas. Olha que isso aqui é importante. Da onde Moisés desceu? Da onde Moisés desceu? Do Monte Sinai. Por que veio dos céus? Por que veio do alto? Quero que você guarde isso aqui, porque isso aqui é muito sério. A palavra de Deus nunca vem de baixo para cima. A palavra de Deus já vem do alto para a terra. É dos céus para a terra. É do alto para a terra. E a Bíblia fala que Moisés desce com as tábuas. Em Êxodo capítulo 32, 19. Moisés lançou as tábuas de suas mãos e as quebrou aos pés do monte. Aos pés do monte. Guarde isso aí, irmão. Eu gosto desses detalhes. Por que foi nos pés do monte? Do cume ao sopé. Do cume ao sopé. No pé do monte,
Da onde veio? Por quê? Porque é da onde ele estava descendo, da onde ele estava trazendo a verdade de Deus. Mas antes disso o povo estava numa idolatria, o povo estava no carnaval da época, o povo estava nas folias da época, o povo estava com adoração a outros deuses. Enquanto que a igreja, Moisés estava intercedendo por aquele povo. Foi o que eu acabei de falar. Enquanto eles estavam saindo daqui de Campo Grande para São Paulo, eu estava na intercessão, eu fui primeiro orando: Deus, não deixa esse povo quebrar os mandamentos, não deixe eles quebrar as leis, porque eles vão sair daqui repletos, cheios da presença de Deus. O slide número 7. O que isso significa? O povo, não vocês, o povo havia saído do Egito. Vocês já ouviram essa frase centenas de vezes, mas o Egito ainda estava onde? Tem muitas pessoas que vêm para os cultos, em vez de oferecer o culto para Deus, ele vem assistir culto e volta da mesma maneira, do mesmo jeito, não transformou nada, não mudou nada. O que ele pensa, o que ele faz? Não adianta querer Deus aí. Deus fala assim: eu só vou entrar aí quando você tirar tudo que está aí dentro que não pertence a mim. Se pertencer a mim, então eu vou ter liberdade para entrar aí. Por isso que Jesus disse: eu estou à porta e bato, se você abrir a porta eu entrarei e cearei com você, e vamos fazer uma grande festa. Amém ou não amém? Não é religião, irmãos, é reino de Deus, tá? Mas o Egito estava onde? Dentro deles. Enquanto Moisés recebia a cultura dos céus, a cultura do reino, o povo estava construindo bezerro, irmão, né? Isso é poderoso. É muito sério o que eu estou falando para vocês, irmão. Não construa nada daquilo que Deus não mandou você construir. Não adianta querer camuflar, não adianta querer inventar. Tem muitos louvores que inventam, tem muitas adorações que inventam, tentam camuflar um culto. E para Deus é isso aqui, ó, essa sinceridade, transparência. Aqui é uma família. E quero crer em nome de Jesus que você nunca mais vai entrar aqui, achar que ninguém sorriu para você, que ninguém abraçou. Você vai ser o primeiro a chegar. Eu vou chegar lá, eu vou chegar chegando. É cheio de fogo. E aí, meu irmão, tudo bem com você? Aí existe aquelas pragas, né? Bom dia, o meu dia não está bom não. Então vamos expulsar esse dia aí que não está bom, e vamos colocar um dia bom aí. Um dia bom, hein? Pelo amor de Deus. Que coisa, que palavra a gente usa, né? Que português do Brasil errado, irmão. A gente usa muitas palavras erradas. Olha a palavra, em vez de você ter um dia maravilhoso, coloca um dia bom. Seja um dia maravilhoso, aleluia. Alguém aqui está triste? Alguém aqui está angustiado? Pelo amor de Deus, sorria, porque você está na casa do Pai. Aqui nós somos assim mesmo, nós somos transparentes. Aqui não tem maquiagem nenhuma. Você está vendo uma pessoa sincera diante de vocês. Aqui não tem. Eu poderia usar eu tenho falado para a apóstola, eu espero um dia, se o pastor Moisés, está falando de mim agora. É tantos pastores, meu Deus. O meu filho que está me assistindo agora, o pastor Eberson, apóstolo Eberson, né? Se um dia ele tentar me convidar de volta, porque eu falei para ele, eu vou começar a fazer o seguinte, eu vou mandar fazer uma caixa que cabe na minha cabeça, para não mostrar a minha careca, tapar, ninguém vai ver o meu rosto mais. Vai ser aqui um homem pregando com uma caixa na cabeça, porque eu não quero que ninguém me veja e não quero ver ninguém. Quero que o Espírito Santo transmita o que ele está no meu coração para vocês. Amém? Você não está entendendo? Porque não é o homem que tem que aparecer para vocês, é Deus que tem que aparecer para vocês. Amém? Então aqui é verdadeiro, aqui não é falso não. Eu não sou réu de púlpito, irmãos. Eu estou pregando isso a verdade para vocês. Então, em nome de Jesus, porque existe muita camuflagem por aí. Pastores que falam um dia de família, no outro ele está se prostituindo. Pastores que um dia falam para você de oferta e no outro dia está roubando. Trambiqueiro, eu conheço muitos pastores. Essa raça aí, eu estou falando para essa raça mesmo religiosa, de pastores, sabe?
negociante, é lá do altar, de repente está negociando, tá, como é que fala aquele negócio de trambique de carro, compra carro, batido e fala que comprou assim, e transfere, irmão, está cheio de trambiqueiro por aí, mas você está dentro de uma casa onde aqui fala-se a verdade, aqui se fala a verdade, aqui não tem, né, e não adianta ficar com beiçudo para o irmão, não, porque aqui a gente é transparente uns com os outros, amém ou não amém? O Ebers deve estar, pai, não fala assim. Me perdoe, meu filho. Então, amados, quando o homem quebra essa aliança, antes mesmo de aprender a obedecer, se não tem obediência, acaba quebrando. O 8º slide, as pedras quebradas representa agora, vamos aproximar agora daquilo que Deus tem realmente para nós de restauração. A quebra da comunhão, primeiro ponto, quebrou a comunhão, não quebra a comunhão com o Pai. Segundo, o pecado separou o homem de Deus. Todo pecado traz separação de Deus, todo pecado. Segundo, a quebra do governo, foi uma quebra do governo divino. Então o homem, ele rejeitou o domínio do rei, pessoas rejeitando aquilo que a palavra traz limpo. Terceiro, a quebra da cultura do reino, eles trocaram a glória de Deus por idolatria. Quarto, a quebra do propósito original, o homem deixou de refletir os céus da terra. O nono slide, o maior problema não era a quebra daquelas pedras, era o coração quebrado pelo pecado. Em nome de Jesus, começa a consertar a tua vida. Mas apóstolo, eu sou um pecador, acho que Deus nem vai perdoar meu pecado, porque é muito pecado. Irmãos, isso é uma mentira do diabo, porque os teus pecados já foi perdoado sem você saber, já foi perdoado há muito tempo. Deus só quer que você fale, pai, eu estou aqui, né? Me aceita como eu sou, e Ele vai te aceitar. Ele nunca vai apontar para você o pecado que foi cometido. Ele não está aqui para apontar dedo, não, irmão. E se tiver algum religioso, e você é pecador, você vai para o inferno, pode repreender isso em nome de Jesus. Começa a ter um coração de amor. Você é um pecador já salvo, você é um pecador mais do que perdoado. Diga assim, eu sou um pecador mais do que perdoado. Então você já era pecador, não é mais. Começa agora a saber, pai, nenhum pecado vai impedir o que o Senhor tem para a minha vida. Nenhum pecado vai impedir o que Deus tem para a tua vida em nome de Jesus. Então, segundo os ensinamentos do reino, o homem perdeu o reino antes de perder a religião. Olha só, primeiro ele perdeu o reino, depois colocou a religião para tentar substituir o que Deus já tinha feito. 10º slide. Adão perdeu o quê? Diga, domínio. Mais alto. Ele perdeu o domínio da onde? Da autoridade, da identidade, da cidadania celestial. O 11 slide. Agora eu vou para o terceiro ponto aqui, que é de suma importância também. A primeira lei veio em pedras, a segunda veio em restauração. Êxodo capítulo 34, verso 1, diz assim. Agora é Deus falando com Moisés. Agora aqui é muito sério. A primeira foi Deus escreveu com o dedo dele. Só que Deus não escreveu novamente com o dedo dele. Aqui Deus fez algo diferente. Isso aqui é uma mudança. Aqui diz que Deus falou para Moisés: lavre 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e eu escreverei nelas as mesmas palavras. Ele disse, escreverei nela as mesmas palavras, mas não foi com o dedo dele. O que ele já tinha feito, ele disse assim, agora o que eu falei a primeira vez, eu não vou voltar atrás, vou imprimir dentro dela o que eu já tinha prometido a todos vocês. Só mudou o quê? Aquilo que é pedra, aquilo que era duro, ele disse, agora você será sensível. Porque a vontade de Deus sempre foi, colocar tudo dele dentro de cada um de nós. Ei, está dentro de você. A beleza do Pai está dentro de você. Então preste atenção nisso. Deus não desistiu da aliança. O homem quebrou, mas Deus restaurou. O 12, slide número 12. A graça não cancela o propósito. O reino continua. A Bíblia diz que
o plano continua, diga, o plano continua, o rei continua, porque é soberano. O pecado do homem não destruiu o plano eterno de Deus. Isso é maravilhoso, irmão. Sabe por quê? No slide 13, aqui fala, vamos ver Moisés agora. Tem que lavrar as pedras. O que eu estou querendo dizer com isso? Você tem que pegar a tua Bíblia. Vai me levar para esse lado. Por favor, irmãos, eu posso falar com muito carinho a vocês, sem ofensa. Não deixe de estudar a Bíblia, a tua Constituição. Lavra a sua Bíblia. Significa meditar. Meditar. Eu não gosto, embora o português brasileiro é um português estranho para mim. Dizem assim, leia a Bíblia. Eu odeio essa palavra quando fala da Bíblia, porque na Bíblia não tem a palavra leia a Bíblia. É meditar na lei do Senhor. Medita nesta lei, de dia e de noite. É meditar, é lavrar. Pega a palavra, começa a meditar. Não leia, irmão, medita nela. Mas apóstolo, eu vou ler, mas eu não entendo. O maior escritor foi ele que escreveu tudo. Pai, revela-te a mim o que o Senhor escreveu a meu respeito. Fala de mim, e você está nela. Está falando a teu respeito aqui, na palavra. E aquilo que é teu, vou voltar à Constituição brasileira. Não esquece de fazer a pergunta, tá bom? Depois você me fala, tá bom? Eu vou te pagar uma pizza. Porque aí você vai falar assim, agora eu vou te dar um desafio, hein? Eu vou te dar um desafio. Você fala para o apóstolo e para a apóstola, quando eles chegarem, quantos membros nós temos aqui aproximadamente? Vão ter umas 300 pessoas, e chega lá, professor, se vira, vai falar com o governo. Eu quero 300 Constituição para entregar na minha igreja. É de graça. E você não aproveita aquilo que é de graça, para saber os seus deveres e os seus direitos. Aí quando tiver uma batida, quando sofrer um acidente, quando for roubado, pelo governo principalmente, aí quando você entende da Constituição, eu entendo da Constituição, é meu direito, e ninguém vai tirar o direito que é teu. Ei, amém? Terceiro slide, meu filho. Moisés agora tem que lavrar as pedras, por quê? Porque na primeira vez Deus escreveu tudo pronto. Na segunda, Moisés teve que subir novamente, carregar as pedras e preparar-se diante de Deus. É o teu papel, subir no monte. Como que eu subo no monte? Irmão, desculpa aqui, eu vou ofender algumas denominações. As pessoas acham que Deus só fala no monte. Deus tem que, vamos para o monte, vamos falar para o apóstolo, vamos para o monte, nós temos que fazer vigília no monte. Aí sai do monte mais endiabado do que subiu. Não precisa ir para o monte, esse monte físico, esse monte dos homens. O teu monte é dentro do teu quarto secreto com teu pai. É você subir na presença dele, porque ele está nos céus. Começa com ele. Amém ou não amém? Amém. Aleluia. Então Moisés teve que subir, sim, nós temos que subir na presença de Deus. Como que eu subo? Meditando na palavra, orando, jejuando, buscando a presença de Deus. Enfim, amados, isso revela maturidade espiritual. Maturidade. 14 slide. Depois da queda, existe processo de arrependimento e transformação. Diga arrependimento e transformação. Eu gosto de ensinar a igreja. Eu sou um mestre no ensino também, naquilo que a Bíblia me capacita. Existe algum psicólogo aqui? Existe? Tem psicólogo? Hã? Tem aqui então. Pergunta para ela. Essa palavra aqui, arrependei-vos. Arrependei-vos. Isso não é uma palavra religiosa. É uma palavra
da psicologia. Significa muda a sua maneira de pensar. Muda. Se não houver mudança aqui, irmão, de transformação, a mudança na mente, a transformação no coração, primeiro começa na mente, tem que haver mudança. Não pensa como você está pensando. Eu sou escravo, eu sou assim mesmo, ninguém liga para mim, eu sou pobre, eu sou miserável, eu sou gordo, eu sou magro, eu sou cozido, eu sou assado. Para com essa bobagem. Você é filho de Deus e pronto. Deus te ama do jeito que você é. Amém ou não amém? Alguém fala assim: poxa, por que você não quer colocar uma peruca não, um cabelo? Você está careca, está feio. Aí a careca é minha, e daí? O que você está incomodando com isso? É minha, eu gosto assim, porque Deus me ama do jeito que eu sou. Alguém fala assim: você tem que perder a barriga. Para quê? Eu levei 30 anos para ter ela. Eu vou perder para quê? Isso aqui tem unção, irmãos, isso aqui tem unção. Amém? E pode ter certeza, eu gosto de comer pouquinho, porque fala que pastor come muito. Isso é uma mentira, é só para estragar os pastores. Você não sabe tanto que a gente jejuma uma hora. Eu dormi, não só por você não, minha filha, eu passo noite sem dormir. Muitas vezes lá em casa é assim, porque toda hora, eu acabei de falar para Neila, estamos saindo daqui, de onde nós estávamos para cá. Falei: meu Deus, eu falei, até sussurrei para ela, a gente não tem sossego não, é guerra, batalha, toda hora. Aí fala assim: pastor não trabalha. Irmãos, isso é uma ofensa. Eu pergunto: quantos professores tem aqui? Professores? Tem um professor. Deus abençoe, porque você vai me salvar também aqui. Já disseram para o professor que ele não trabalha? Nem vou estender isso aqui, senão vai dar pano para manga. Porque a gente sabe o preço que nós pagamos. Os que são sinceros. A gente tem que entender que nós não estamos tratando um bando de ovelhas sem destino. Nós estamos tratando um bando de gado. Porque são pessoas que são amadas por Deus. E nós temos que prestar conta a Deus por todas elas. Então meu papel é saber que você está sendo alimentado. E quero crer que você está sendo nutrido. Porque não adianta comer aqui e 6 horas vazar. Você já sabe o que eu estou falando. Comer uma pizza, 6 horas já foi. Lança fora. Mas quando você nutre, fica lá dentro, nutriu, vai te sustentar. A palavra de Deus é para te nutrir. Se tem algum anêmico aí, pode receber a palavra, vai ser nutrido agora em nome de Jesus. Nada de anêmico espiritual. Em nome de Jesus. Então arrependimento é isso. Eu mudo, eu tenho que mudar aqui, ó. Eu não quero ser mais esse capacho do capeta, ficar escravizado por essa droga, por essa, aleluia, transformação. Resumindo aqui, a primeira tábua foi externa, a segunda aponta para o coração. Eu escrevi algumas coisas aqui. Jeremias 31, 33. Porei a minha lei no seu interior, olha aí, e a escreverei no seu coração. Slide número 15. O plano final de Deus sempre foi do começo. E eu volto a repetir aqui: Deus nunca teve segundo plano. Deus sempre manteve o primeiro plano, sempre. Então, o plano final de Deus nunca foi pedra, era o coração do ser humano. Deus não queria, amados, apenas informação, regras. Não é isso que o apóstolo Hebreus fala aqui? Você não está aqui para ser informado, você está aqui para ser amém. Então, 16 o slide, ele queria o que? A natureza dele dentro de cada um de nós, transformada. Ele quer filhos parecidos com o rei, cidadão dos reinos de Deus. O 17 slide, Jesus, ele é a restauração. Agora, mais uma atenção de vocês, Mateus capítulo 5,
Isso aqui é de suma importância, porque estão pregando por aí que Velho Testamento não precisa mais, já é velho, né? Eu fico assim pensando, meu Deus, o que andam ensinando por aí? Se tirar o Velho Testamento, irmãos, o que será do Novo? E Jesus veio confirmar isso aqui no capítulo 17, capítulo 5, verso 17, assim: eu não vim abolir ou destruir a lei, eu vim para cumpri-la. Eu vim para cumprir a lei que o Pai já tinha dado desde o início. Amém? Ele continua com a lei tem, irmão, outra coisa. Estão pregando por aí que só a graça basta, a graça. Uma graça sem a lei é desgraça. Tem que haver o equilíbrio. A lei é para manter a graça ativada. A graça, por isso que Paulo fala: a graça me basta com a lei de Deus. Aleluia. Eu gostaria tanto de ter um tempo para ensinar tanto, mas eu tenho pouco tempo, porque nós temos uma ceia ainda. Então, 18, slide 18. No Sinai, a lei foi escrita em pedras. No Calvário, agora está falando de Jesus, por aquilo que ele veio cumprir. A lei foi escrita no coração. Abre o teu coração hoje, tira aquilo que era de pedra e deixa lugar para que Deus possa escrever tudo dentro de você. 2 Coríntios 3:3, não é em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne do coração. Isto é reino, irmãos. O 19 slide, número 19. Agora o Espírito Santo, levante a tua mão. Eu falei de um rei e de reino. Todo o rei, ele tem que ter um governador para levar até a colônia, para dar continuidade da lei do rei. E o Espírito Santo, ele é o governador celestial. E esse governador está dentro de nós para governar tudo o que nós precisamos. Ele vai governar teu casamento, ele vai governar as tuas finanças, ele vai governar a tua saúde, ele vai manter governo. Diga governar. Diga governador. Fala mais uma vez. Fala 3 vezes, governador, vai lá. Não fica assustado não, levante a mão. O governador, o Espírito Santo, veio governar todas as suas dores. Então agora o Espírito Santo é o governador do reino dentro de nós, a cultura do céu habita dentro de nós, a constituição está dentro de nós. Alguém fala assim, mas irmão, isso aqui é muito sério. Existem muitos teólogos falando que a Bíblia não precisa mais usar, porque o que Deus queria escrever já está dentro do teu coração, então não precisa ler mais a Bíblia. Porque não entende de reino, porque não funciona nada na terra sem a conexão com os céus. E Deus precisa que alguém ativa algo aqui na terra para ser ativado nos céus. Então, se eu não ler a Bíblia dele aqui em falar em voz, articulação de palavra, eu tenho que articular a palavra, a Bíblia aqui. Por isso que Jesus disse, deixou a coisa mais importante para você se conectar com o céu, foi a oração do Pai Nosso. Pai Nosso que está onde? Na terra? Aonde? Aonde é o reino. Venha dos céus e seja feita a tua aqui na terra, como é é a comunicação. Se eu não comunicar com Deus, tudo vai ficar em vão. Por isso que eu tenho que estudar a Bíblia, olhar para a Bíblia. Alguém falou assim, apóstolo, eu tenho que ouvir a Bíblia, mas eu coloco a Bíblia no ouvido, não ouço nada. É tão ignorante uma coisa dessa. Se você não ler, estudar, eu gosto de estudar, meditar. Se você não meditar, você não vai ouvir a voz de Deus. Amém? Agora levante a mão. Vai ficar um pouquinho mais dolorido agora. Está escrito em Romanos capítulo 10, 17. Aquele que ouve
ouve pela fé, né? Aquele que ouve crendo, aquele que ouve para receber. Então, ouvir é do Espírito. Por isso que é melhor ouvir. Ouve o Espírito Santo. As cartas lá de Apocalipse diz: a igreja ouve o Espírito Santo. Ouça o Espírito Santo. Ouça o Espírito Santo. É melhor ouvir Deus e falar menos, porque a sua palavra pode mudar um destino. Sua palavra pode mudar um curso. Então, ouve e depois você fala. Ouve o que Deus está falando e fala o que Ele mandou você falar. Eu estou ouvindo que eu estou curado. Então, corpo, receba a cura do alto. Em todos os aspectos. E concretizando aqui, a diferença entre pedra do coração e pedra e carne. Diga comigo, quero que se repete, levanta a tua mão direita, por favor. A diferença entre pedra e coração. Pedra está falando de frieza. Coração fala de coisa viva, algo vivo. Pedra fala daquilo que é externo. E Deus não quer nada externo. Tudo de Deus é de dentro primeiro. É de dentro para fora. E a externa vai acontecer. Ouve no espiritual e o que está à tua volta vai ser manifestado, vai ser transformado pela tua palavra. Ei, entendeu? Chega na tua casa, dá uma ordem lá no teu quintal, dá uma ordem na tua casa. Aqui, ouviu o que Deus falou? Minha casa é bendita, minha casa é abençoada, minha família é abençoada. A partir de hoje, Satanás bate em retirada da minha casa, porque eu estou mudando esse território. Aqui já tem um novo gestor, e o novo gestor se chama Espírito Santo de Deus. Amém? Pedra fala das leis, o coração fala da natureza revelada. Pedra fala da religião, o coração fala de reino. O slide número 21. Então, a maior restauração não foi das pedras, foi do coração do homem. E Jesus, amados, não veio restaurar tábuas, Ele veio restaurar os filhos. E você é filho, aleluia. Amém? Quantos filhos de Deus tem aqui? Então, o que essa mensagem nos ensina? Primeiro, Deus, Ele odeia a idolatria. Tudo que ocupa o lugar de Deus, tudo que ocupa o lugar do rei, tudo que ocupa o reino, se torna bezerro. Está na hora de tirar esses bezerros daí. Segundo, o homem quebra alianças, mas Deus continua buscando a restauração do coração do homem. O homem, ele precisa desse encontro com o Pai. O reino, ele exige o quê? Transformação interior. Não apenas aparência religiosa. Chega de aparência, irmão, chega. Coloca a mão na tua cabeça com todo o amor. Diga assim: nesta noite, toda aparência na minha vida caia por terra. Eu dou uma ordem agora. Espírito da aparência, não na minha vida, fora. Eu não quero viver de aparência. Em nome de Jesus, eu vou viver a essência de Deus. Aleluia, aleluia. Deixa tua mão na cabeça. Aleluia, você não vai viver uma aparência religiosa. Deus, Ele quer escrever aquilo que você precisa dentro de você. A cultura dele está dentro de você, o seu caráter, o caráter dele está dentro de você. A mente dele está na tua vida. Escuta, está escrito lá em Coríntios, fala assim que a mente, nós temos que ter a mente de Cristo. A mente de Cristo dentro de nós, a sua natureza. Jesus é a nova aliança dentro de nós. Ele é a palavra viva. Ele é, na verdade, o verbo vivo, o reino manifestado. Eu quero que você se coloque de pé, por favor. Aleluia. As pedras, coloca a mão no teu coração agora. Se possível, vai fechar os olhos, por favor, se possível. Feche os teus olhos. Em nome de Jesus. Não deixe o seu coração do jeito que estava, queridos. Você vai participar agora de uma ceia que fala de tudo isso que eu acabei de ministrar na tua vida. Ele é o verbo vivo. E Jesus é a palavra. E essa palavra se fez carne.
E ele diz: o pão vivo desceu dos céus. Ele é o pão vivo que desce do céu. Deus não quer apenas mandamento em nossas mãos, Ele quer a sua natureza no nosso espírito. O problema nunca foi a lei, amados. O problema era o coração sem o reino de Deus, sem o rei, sem a cultura, sem as leis. A primeira tábua revelou o pecado do ser humano, e hoje é a ceia de confessarmos a Deus, de nos limpar. E deixa eu dar aqui uma palavra sobre a ceia, para que você está pela primeira vez aqui. As religiões dizem que para participar da ceia tem que ser casado, para participar da ceia tem que ser batizado, tem que ser crente, tem que ser membro. Aqui nós não somos religiosos. Todos que entraram aqui devem participar do pão, devem participar do cálice. Mas como isso é bíblico? Não só bíblico, que Jesus disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu, e o corpo será entregue para todos os que quiserem ser filho, que quiserem viver a vida. Então todos podem participar. Em nome de Jesus, quero que você feche os teus olhos mais uma vez. Você agora vai fazer o seu concerto com Deus. Não dependa da minha oração agora, depende de você. O que você quer mesmo? Quer essas tábuas? Rejeita a pedra e receba um coração quebrantado, um coração pronto a receber. Se você quer uma mudança na tua vida, de não repetir mais nada, porque você não veio para assistir, você veio para compartilhar o reino com a sua vida, com a sua casa. A Bíblia fala que no Sinai, no Monte Sinai, Deus escreveu em pedra: em Cristo, Ele é o Verbo, foi colocado dentro de nós. Em nome de Jesus. Então os oficiais vão dar a instrução como você vai fazer aí. Da mesma forma que foi com os dízimos, as ofertas, você veio aqui naquela fileira, você vai fazer da mesma forma. Então já está na hora, pronto? Já podem sair. Aí já dando a direção aí. Pega, é necessário, dá para pegar 2 pedaços de pães, né? É 2 pedaços de pães, irmão. Por favor, eu vou explicar daqui a pouco o que significa. Enquanto nós podemos adorar? Pode? Tem que esperar uns pelos outros, tá? Vão pegando e pode sentando. Quando você pegar, senta e já vai orando, pedindo a Deus as revelações, em nome de Jesus. Santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono dos céus. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era, é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Digno é o Cordeiro que foi morto. Santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta